Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, o que está oculto, será revelado. A palavra de Deus em Lucas capítulo 8, no versículo 17, diz: Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Nós estamos falando aqui sobre algo que está escondido e a luz que traz e que manifesta aquilo que estava escondido. Mas eu sei que você, talvez pelo tema do devocional, você tenha entrado pensando, não, vai ter revelação, adivinhação. Não, não é disso que se trata esse capítulo. Esse capítulo está falando de várias coisas. Primeiro, aquilo que está oculto ao teu entendimento, ele vai ser revelado pelo Espírito Santo de Deus, que é a luz, a revelação. Você lê a palavra e você entende a palavra, você pensa que isso é simples. Não, não é simples. Você só entende porque o Espírito Santo de Deus está te dando entendimento. Não era assim no Antigo Testamento. Não era assim. Você viu a dificuldade que os discípulos eles tinham de entender? Jesus falou várias vezes que ele iria sofrer, mas ele iria ressuscitar, que ele ficaria morto por 3 dias. Mas os discípulos não entenderam algo tão simples. Como assim que eles não entenderam? Porque faltava, eles não tinham tido ainda a experiência com o Espírito Santo de Deus. Eles estavam ainda na antiga dispensação. Isso só aconteceu, o Espírito Santo ser enviado, a partir do momento que Jesus ascendeu. Quando ele entrou no cenáculo e ele soprou sobre os discípulos, teve 2 momentos em que eles tiveram um encontro espetacular com o Espírito Santo de Deus. Primeiro, em Lucas capítulo 24, o Senhor entra no cenáculo 2 vezes e na segunda vez ele sopra sobre os discípulos e está escrito que o entendimento deles se abre. Essa foi a primeira experiência. A segunda experiência foi em Pentecostes, quando foi uma brasa na cabeça de cada um e eles foram cheios até transbordar do Espírito Santo de Deus. Ter experiências com o Espírito de Deus não é algo esporádico, é todos os dias. Você precisa da luz todos os dias, então você precisa da luz de Deus também todos os dias. A luz para iluminar aonde há escuridão no teu coração, na sua mente. Esse é o primeiro momento em que nós vamos falar sobre a luz que ilumina. O Espírito Santo te dando revelação. Você já teve aquela experiência de você ler a palavra e falar, essa é a palavra que eu precisava, essa é a palavra de hoje. Parece que Deus está falando comigo. Mas é verdade, é Ele que está falando com você. Quando ele fala através de uma pregação também, é a luz de Deus trazendo revelação para você. Mas existe uma outra situação em que aquilo que está oculto vai ser revelado. Você pode ocultar a sua pior versão. E você pode, assim como essa é uma geração de filtros, então você coloca um filtro para te deixar mais bonito, nada contra. Eu só estou dizendo que quando você faz isso na sua vida real, quando você não mostra quem você verdadeiramente é, você não é aquela pessoa que na igreja você sorri para todo mundo, você tem paciência, mas quando você chega em casa, você é uma pessoa totalmente diferente, você é irado, impaciente, você grita. Então, em algum momento, você não vai conseguir sustentar essa máscara o tempo todo. Em algum momento virá a luz e você vai ser envergonhado. Melhor é você permitir que a luz de Cristo entre no teu coração e trate isto que precisa ser tratado na sua vida. A ira precisa ser tratado. Você pode esconder que você tem inveja de alguém, mas virá a luz como? Porque Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos. Você vai adoecer fisicamente, emocionalmente e vai enfraquecer espiritualmente por causa da inveja. Será mesmo? É só você olhar para Caim, é só você olhar para Saul e pessoas que alimentaram a inveja e acharam que não tinha nada demais e não deram nome inveja para aquele sentimento e não tratou.
no final, quem foi destruído foram eles. Aí você pode me dizer, mas Abel também foi destruído. Mas Deus é soberano, a gente não sabe quantos anos que Abel tinha no momento em que isso aconteceu, se já tinha sido cumprido o plano de Deus. Isso é um outro assunto para a gente entrar. Mas o que eu quero te dizer é que Judas, ele escondeu, ele andou com os discípulos o tempo todo. Quem olhasse para Judas, viu Judas em Lucas capítulo 10, entrando na casa das pessoas com um companheiro, porque os discípulos, eles foram de 2 a 2, entraram na casa, falaram shalom, e quando eles falaram shalom, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam. Aqueles que estavam enfermos eram curados, os que estavam oprimidos eram libertados. Quer dizer, então, como assim? O poder fluiu através de Judas, mas é como quando você enche um carro com gasolina, ou você carrega o seu carro, se ele for elétrico, e quem olhar para você na rua vai falar, o carro está andando, está com combustível. Mas você que está dentro do carro, você não está dando importância para o sinal de alerta que está lá piscando, está mostrando, está amarelo, mostrando que você já entrou na reserva. Mas o carro está andando, então tudo bem. Então eu não penso que o carro pode parar. É assim que estava Judas. Claro, ele estava diante de Jesus, ele ficou cheio da presença de Deus. Mas como ele alimentou cobiça, inveja, mentira no coração dele, o combustível estava acabando. Mas quem olhasse, ele ainda estava ali, ele ainda estava no meio dos discípulos e poderia ter um julgamento. Esse é um discípulo ungido de Deus. Mas Jesus, que tudo vê, sabia que ele estava na reserva. Ele estava prestes a parar. Ele estava prestes a ter um acidente na vida dele. E por isso, eu quero te dizer, coloca o teu coração hoje diante do Senhor para ele examinar. Fala, Senhor, tira de mim tudo aquilo que vai me destruir. Senhor, que a luz da tua palavra possa iluminar pecados ocultos, pecados que eu já me acostumei com eles e nem me incomoda mais, minha mente já foi cauterizada. Mas hoje você pode permitir que o Espírito Santo de Deus entre e vasculhe e retire aquilo que vai te destruir. Você destruir, deixar que Deus destrua aquilo que vai te destruir, vai trazer algo tremendo na sua vida. Eu quero ler ainda, para a gente poder finalizar, Lucas capítulo 22, um aviso de Jesus para Pedro. O Senhor diz em Lucas 22, 31, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Tem muita coisa aqui, Jesus. Quem olhasse para Pedro, Pedro é o discípulo que viu Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro é o discípulo que viu milagres, que entrou com Jesus, com Jairo, para ver a ressurreição da filha de Jairo. Pedro, e você poderia citar todas as experiências, andou sobre as águas, e você chegar numa conclusão, Pedro está muito bem. Mas Jesus olhou para Pedro e viu que Pedro não estava bem. Que Pedro, que o medo dominava Pedro. Que ele viu que a ira ainda dominava Pedro. Aonde que eu vejo isso? Porque Jesus avisou, olha, Satanás quer te destruir, ele quer te peneirar. Mas, olha, você está fraco, porque ele diz depois, e você se afastou de mim, você está do meu lado, ou seja, você está na igreja, mas você está afastado de mim, a tua mente, as tuas emoções, você está afastado de mim. Então, o que eu vejo desse afastamento? Pedro não levou esse aviso em consideração. Eu estou bem, eu estou todos os dias com Jesus, eu estou em todos os cultos, eu estou bem. Jesus disse, não, você precisa melhorar, senão você está ali na lista de Satanás. E o que aconteceu com Pedro? O medo o dominou e ele fugiu no Getsemane. O medo o dominou e ele não esteve ao pé da cruz. O medo o dominou e ele negou Jesus. A ira o dominou e ele cortou a orelha de Malco. Quantas coisas aconteceram depois desse aviso? Tudo isso poderia ser evitado se ele tivesse ouvido Jesus.
mas ele continuou da mesma forma. Graças a Deus. Que depois, como Jesus disse, eu orei por você. E Jesus continuou orando por Pedro. E Pedro caiu em si, se arrependeu e se aproximou novamente de Jesus. Reconheceu aonde ele tinha problema, que o medo ainda o dominava, que ele tinha mais medo do que fé, que a ira ainda o dominava. Então o Senhor, ele permitiu que o Senhor trabalhasse e nós vemos a transformação de Pedro. Deus quer te transformar num homem e numa mulher forte, inabalável, homem e mulher que não vai ser peneirado pelas trevas. Por isso, neste momento, escreva: Senhor, examina o meu coração e tudo que está em oculto, revela e trata em nome de Jesus. Escreva também o teu pedido de oração em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fazer agora examinar o coração, lançar a luz da tua palavra, a luz do teu amor, a luz da tua vida, Senhor, e que cada um possa estar confessando o pecado, Senhor, e possa desejar melhorar e estar em pé e não caído, em nome de Jesus. Fortalece aqueles que estão fracos, ouve, Senhor, o clamor daqueles que estão desesperados, e o maior milagre desta manhã é um milagre, Senhor, do fortalecimento e de permanecermos em pé e não sermos peneirados e estarmos perto de Ti. Em nome de Jesus, nos agarramos à Tua presença e desejamos estar em pé na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, deixe o Senhor examinar o teu coração todos os dias e assim você não vai ser peneirado.